Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou passando aqui para dar o meu testemunho com a minha conversão, como eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Meu nome é Maria Helena Xavier Cardoso da Cunha. Em 1994, passei por uma situação difícil na minha vida. Eu fiquei 6 anos procurando uma saída, procurando Jesus. Como que eu conseguia encontrar Jesus? Eu queria encontrar Jesus, mas não sabia aonde eu encontrava. E quer dizer para os irmãos que apareceu um sintoma na minha vida. Eu participei de uma reza do encontro das 3 bandeiras de Santo Reis, lá em Arraias. E aí, ali no final daquela reza, cada um foi cantar um bendito para oferecer aquele santo, né? E ali eu fui cantar o meu. Quando eu fui cantar, oferecer da minha parte, eu senti um baque impactante no meu corpo. E eu terminei de amar, corri lá dentro no quarto, olhei para o espelho. Quando eu vi, o meu rosto estava totalmente deformado. O olho estava crescido, apareceu um olho estranho no meu olho, parecia uma pele, um rosto diferente no meu rosto. Eu olhava para o braço, o meu braço estava cabeludo e eu não conseguia. Aí eu peguei, fiquei com medo de mim mesmo e não olhei mais no espelho. E aí aquele trem foi piorando a minha vida. Teve manifestação, né, de demônio no meu corpo, muito pesado, muito terrível. Me levaram para o centro espírita, né, ali. Aí para resolver, para tirar. E ali, quando cheguei ali no centro espírita, foi piorar mais a situação. Aí eu fiquei ali, não consegui sair, procurando Jesus. Quando não consegui encontrar Jesus, a minha sede de encontrar com Jesus. Eu não sabia onde eu encontrava. E passei por volta de 6 anos envolvido nesse lugar, procurando uma cura, procurando uma saída, procurando uma solução, e nada encontrei nesse lugar. Louvado seja Deus. Quando eu saía do centro espírita para casa, preocupada como que eu ia fazer para encontrar Jesus. Eu queria encontrar Jesus e não conseguia encontrar o Senhor Jesus. E ali, mas eu tinha sede e fé que eu ia encontrar Jesus um dia. E ali eu passei por aquela experiência ali, muito tempo ali. Ali eu não queria mais, eu queria desistir e não conseguia desistir. Eles me pegavam, me machucavam, ficava tirando a minha paz, tirando meu sono, tirando minha alegria. E ali eu passei um monte de tempo, durante esse tempo todo, angustiada, atribulada, sem paz, sem alegria. Não tinha paz para comer, não tinha paz para dormir, não tinha paz para nada. É uma tribulação muito grande. Aí, quando um certo dia eu fui pro rio, mas minha mãe lavar roupa, e ali, eu estava ali, minha mãe na frente, eu atrás, e eu com aquela angústia muito grande na minha vida. E a partir daquele dia daquela reza, que eu senti aquela máscara no meu corpo, aquela máscara não saiu, aquela máscara, e foi horrível, terrível, e ninguém podia me ajudar, eu não podia contar para ninguém. E ali aqueles povo ali, o pessoal ali no centro não resolveu coisa nenhuma, foi piorar. E ali eu fui, minha mãe na frente e eu atrás, e eu chorando. Minha mãe não podia ver eu chorando, ninguém podia ver eu chorando, que era proibido, né? Eles me oprimiam. Aí eu tava lavando roupa ali e de repente deu uma tristeza forte no meu coração. Aí dei vontade de chorar. Aí eu peguei, minha mãe podia ver eu chorando, eu peguei, subi no barranco do rio e dobrei o meu joelho pela primeira vez na minha vida, que eu falei com Deus. Ali eu falei: Jesus, levanta as mãos para cima. Eu falei: Jesus, eu sei que o Senhor existe. Me mostra o caminho da salvação, porque eu não aguento mais sofrer. Eu não sei qual é o caminho da verdade, Senhor.
Ali eu senti aquela paz, assim, parece que Jesus tinha me ouvido, a minha oração. Eu não vi ninguém prostrando diante do Senhor. A primeira vez que eu prostei diante do Senhor foi dessa vez. Louvado seja Deus. Ali naquele momento, louvado seja Deus, o Senhor apareceu para mim nas nuvens. Por cima das árvores assim apareceu uma nuvem branca. E aquela nuvem branca foi se tornando clara. E apareceu um homem lá de veste branca no meio nessa nuvem. E ele diz assim: Ei! Eu falei assim: esse homem tá falando comigo, mas não vou dar ouvido. Aí ele tornava a falar, me chamando. E falou assim: procura a Bíblia e lê e segue o que a Bíblia tá dizendo. Aí eu baixava a cabeça, quando eu levantava a cabeça, ele tinha sumido. E foi 3 vezes assim. Quando foi na última vez, ele falou assim: Ei, é você mesmo. Deus não falou para mim você, ele falou você aí mesmo. Procura a Bíblia e lê. E segue o que a Bíblia está dizendo. Falei, tá bom, eu vou procurar. E aí desapareceu. E eu fiquei um tempo procurando essa Bíblia, não consegui encontrar a Bíblia. Aí quando, em 1995, aí, louvado seja Deus, e naquele sofrimento, toda a vida. Aí quando foi 1999, eu estava grávida dessa menina que morreu no meu ventre. Ela chama Jaqueline Pereira Cardoso. Ela estava com 42 semanas e 2 dias. Ficou 2 dias e 2 noites morta no meu ventre. Aqui eu fiquei internada aqui em Monte Alegre de Goiás. E ali eu já estava angustiada, eu sabia que o menino tinha morrido, estava morto, e eu não podia fazer nada. Eu ficava com medo de falar para as pessoas, a pessoa me colocar medo em mim. Só que aí, um dia antes de eu chegar no hospital, eu fui na casa de uma crente, e lá ela pregou a palavra de Deus para mim e falou assim: quem morrer sem aceitar Jesus, não adianta, que não tem salvação. Vai haver um dia que Jesus vai voltar, vai buscar os escolhidos, e somente os escolhidos que vai ficar, o que vai subir. E só quem não aceitou Jesus, aí não vai subir. Aí eu saí dali, eu tinha saí dali com ira, com ódio daquela palavra, que é a palavra, parece que aquela palavra grudou no meu coração, entrou no meu coração, não conseguia sair, eu tentava esquecer aquela palavra e fui embora para casa. E ali eu falei com meu esposo, eu estava tão angustiada com aquela palavra no meu coração. Aí eu falei com meu esposo falou assim: ah, Lina, mas os crentes tá certo, eles lêem a Bíblia, eles conhecem a verdade. E aí eu fiquei irada com meu esposo também. E ali chegou o dia de eu ganhar essa criança, né? E ali, no momento que eu cheguei no médico, falei com o médico que eu era tempo de eu ganhar o neném. E o médico falou que não, que ia mandar eu para casa, que eu tinha que descansar. E que não era tempo, assim, doutor, é tempo sim, doutor. E eu sabia que ela estava morta, porque eu não mexia mais, estava gelada a minha barriga, dura. Ali, eu pedi ao médico a ultrassom, o pedido da ultrassom, ele com ignorância me deu o pedido da ultrassom e eu fui para Campos Belos fazer a ultrassom. E nesse dia era o doutor Walter que me atendeu para fazer a ultrassom. Aí fez a ultrassom, quando o doutor virou para mim e falou assim: o seu filho está morto. Aí eu doeu na minha alma, no fundo da minha alma. Eu falei: não aceito, Jesus. Eu sei que o Senhor existe, eu não aceito, papai. E aí eu só falei no pensamento. Aí doeu na minha alma, no fundo da minha alma. Eu não aceito tirar meu filho morto de dentro de mim, não, porque eu quero meu filho vivo.
Eu sei que o Senhor tem poder para dar vida para quem não tem vida. Devolva a vida do meu filho. Aí, louvado seja Deus. E aí o médico tornou a colocar uma pasta na minha barriga, começou a passar de novo aquele aparelho. Ali, de repente, ele falou assim: encontrei o coração do seu bebê, mas batendo muito fraco. Aí, sem força, sem vida. Aí, quando ele falou assim, o céu se abriu, aquele telhado, e dizia assim: não é porque ele encontrou o coração do seu filho batendo fraco, mas sim porque eu estou devolvendo a vida do seu filho. Mas aquilo foi muito impactante, emocionante. Eu senti algo diferente. E aí voltou para minha cidade, Monte Alegre, ali para tirar o nenê. Ali o médico não quis tirar. O médico não quis tirar naquele dia ainda. E aí elas foi só movimentando, foi movimentando cada dia, cada vez, ficou. Aí passei a noite ainda sem. E o médico colocou remédio para voltar a dor não voltou mais. Aí quando foi às 9 horas da manhã, aí o médico colocou eu para lá para fazer a cirurgia. E ali naquele momento que o médico cortou, que ele enfiou a mão, que ele foi puxar, ela estava presa na minha costela, estava presa. Aí me balançou toda naquela cama. Aí a anestesia subiu para a cabeça. Aí eu só senti tremer o meu corpo, não vi mais nada. Aí não vi mais ninguém. Aí eu só ouvi um vento forte vindo de um lado daquele hospital. Só que ali eu já não vi mais ninguém. Mas eu vi um vento forte se aproximando da onde eu estava. Aquele vento forte, igual o vento de redemoinho, forte, aquele vento forte, e foi se aproximando. Aí quando chegou na parede do hospital, apareceu aquela sombra negra, preta ali, naquela parede do hospital. E ali e uma voz falava assim: quem morrer sem aceitar Jesus, não adianta, que não tem salvação. E a voz era a voz daquela mulher. Eu falei assim: nossa, essa mulher tá aqui, o que essa mulher tá fazendo aqui? Eu não quero ser crente, eu não gosto de crente, eu não quero ser crente. Mas por quê, meus irmãos? Eu não sabia, não entendi o que era crente. Ali, e aquela sombra negra arrastando como lesma, e foi aproximando meus pés. Eu tentava correr, não conseguia, tentava levantar, não conseguia levantar. Louvado seja Deus. E aí foi se aproximando, foi subindo aquele jeito, foi subindo, pior que congelador de geladeira. E aquela situação foi estando pior. Quando tocou no meus, quando aquela sombra negra cobriu meus pés de preto, aí eu me levantei da cama, dos pés pela cabeça, e fiquei em pé na cabeceira e olhando ali o meu corpo deitado, e eu em pé, não vi ninguém, nem vi os médicos, não vi o médico, o enfermeiro, não vi ninguém, só vi o meu corpo deitado e aquela sombra preta cobrindo o meu corpo, subindo o meu corpo. E aí, quando chegou nas minhas pernas, outra voz falava assim, a mesma voz falou assim: quem morrer sem aceitar Jesus, não adianta, que não tem salvação. E eu falei: eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente, eu quero Jesus, mas não quero ser crente. E foi subindo. Aí quando chegou no meu estômago, na minha barriga, já para atacar o meu coração, levantou aquela sombra preta, levantou a mãozona comprida, com os dedos afiados, os dedos pontudos, e colocou no meu coração, no pezinho do meu coração. Eu sentia aquelas visgalhas daquela unha no meu coração. E levantou a outra mão com os dedos do mesmo jeito e colocou na minha garganta, aquelas unhas afiadas, estava sentindo, encarcando a minha garganta. E ouvi outra voz falando a mesma coisa. A mesma voz falava assim: quem morrer sem aceitar Jesus, não adianta, que não tem salvação. E ali eu vi que era a última chance que Deus estava me dando. Eu falei: não, Jesus, eu não quero morrer não. Eu tenho meus filhos pequenos para cuidar. Eu tinha 2 filhos pequenos e tinha esse que estava na barriga. Deus, eu não aceito, não quero.
eu não aceito. E aí eu falei, não, Jesus, não me deixa morrer não, que a partir de agora eu te aceito como salvador da minha alma, eu aceito de coração, a partir de agora eu sou uma crente fiel no Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E ali, meu irmão, quando eu vi, clareou por cima da minha cabeça, eu vi uma mãozona grande, uma mão grande, e daquela mão vinha uma virtude quente e tocava na minha testa e foi cobrindo a minha cabeça, foi empurrando aquele preto, aquele gelo, foi empurrando até cobrir os meus pés. Só que para o preto, a morte subir no meu corpo foi muito longo, demorou muito. Mas para a virtude do Senhor que desceu na minha cabeça, foi empurrando mais rápido. Aí quando cobriu meus pés, aquela luz, ali eu ouvi vozes baixinhas, bem baixinhas, longe. E eu não sabia mais o que estava acontecendo ali. E ali eu peguei e comecei a ouvir as vozes baixinhas e correndo. Ali eu escutei uma voz que falou assim, vi, a mulher tá gelada. Eu falei assim, pensei assim comigo, quem tá gelado? Aí eu tentei abrir meus olhos, não consegui. O meu olho doía tanto, muita dor nos olhos. Aí eu continuei com os olhos fechados, não consegui. E aí, quando eu consegui abrir os olhos, e aí eu vi a enfermeira aplicando remédio na minha veia. Aí ela falou, aí eu vi o médico, foi e tirou a menina de dentro. Não tinha tirado ainda, ele tirou a menina de dentro. Quando ele tirou a menina estava preta, preta, preta. Ali ela falou assim, o médico falou assim, ela tirou ela, mas só que ela não chorou. Ela ficou calada. Aí o médico falou assim, coloca essa criança para chorar, falando com a enfermeira. Tem tantos minutos, tanto tempo para essa criança chorar. Se até tanto tempo ela não chorar, ela não vai sobreviver. Aí eu falei, não, Jesus, eu não aceito. O Senhor ressuscitou ela dentro do meu ventre. E agora minha filha nasceu. E agora ela não vai chorar, ela vai ficar morta, vai morrer. Não, Deus, Jesus, não aceito não. Devolva o choro da minha filha, devolva a vida do meu filho. Eu não aceito não, Jesus. Eu não aceito essa situação não. Eu aceitei o Senhor como Salvador da minha alma. Eu creio. Aí de repente a menina chorou. Louvado seja Deus, Deus é fiel. E foi assim que eu aceitei Jesus, Salvador da minha alma. Aleluia, foi o primeiro passo, aleluia, grande é o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. E eu aceitei um fiel amigo, verdadeiro companheiro de todos os momentos, de todos os momentos da minha vida. E um companheiro que não desempara nem só um momento. É um companheiro que, glória a Deus, é de todo tempo, aleluia. Verdadeiro, fiel, que não desempara, não. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu não tenho nem palavra para agradecer a Jesus por essas maravilhas. Louvado seja Deus. Aí que eu falei, né, quando apareceu aquela mão grande e aí clareou ali, né? Ali eu vi os morcegão saindo por cima de mim e voando, louvado seja Deus. Aí eu passou aquele período do resguardo. Quando eu estava de resguardo, e olha, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que uma coisa importante que eu vi é que quando a gente está grávida, os demônios não manifestam. É o período que eu passava em paz. Durante esses 6 anos que eu passei, o período que eu ficava em paz é quando eu estava grávida. Eles não me manifestavam, eu ficava normal, né? Eu sentia normal e durante o resguardo, até durante o resguardo. Depois de passar o resguardo, começava essa perturbação. Eu tinha uma máscara no meu corpo que desde aquele dia que aconteceu comigo, eu não olhei mais no espelho e eu não olhava para meu braço, eu não olhava para minhas pernas. Eu tinha medo de mim mesmo. Quando eu olhava, passava aquele vulto preto em mim. Então, era uma angústia, uma agonia, uma tribulação terrível. Ali eu aceitei Jesus naquele momento, só que eu tinha esquecido que eu tinha aceitado Jesus. E aí, continuei minha vida aquela vida novamente. E ali, eu vi o programa Mudando todos os dias. Aí, como foi um dia, meu esposo procurou lá, ligou o rádio e passou lá falando de Deus. E eu estava numa fazenda, né? Uma fazenda distante da cidade. E ali não tinha ninguém para me ajudar. E ali eu aí só eu, minha esposa e as 2 crianças pequenas. Quer dizer, 3 crianças. Aí
eu ouvi o programa dos crentes ali, falando ali pelo rádio, mandando orar, mandando colocar um copo de água. Aí foi ali a palavra ali, eu orava, eu fui acompanhando ali. Só que aí eu rezava todos os dias. Todos os dias. Como foi esse dia que eu ouvi o programa do rádio, eu falei com a minha esposa, não vou rezar mais. Eu vou orar com os crentes. Porque eu tô rezando, tá aí piorando. Então eu vou orar com os crentes. Aí que piorou a situação. Aí que eles me arrocharam. Ali eu via eles perto de mim, tentando me matar. E eu falava, você não vai me carregar, porque Jesus, ele veio para salvar. Ele é meu salvador, você não vai me levar. E ali eu falei assim, Jesus, não volta agora não, Senhor Jesus, me ajuda. Eu vou para a cidade, eu vou procurar uma igreja de crente e vou aceitar o Senhor como salvador da minha alma. Ali, Deus preparou o dia, né? Que eu fui ali. Só que quando cheguei lá na cidade de Arraias, tinha uma igreja lá, né? Uma igreja lá de crente, tinha uma mulher lá. E essa mulher, ela orava para as pessoas ficavam libertas, ficavam curadas. E ali, minha mãe falou de me levar nessa igreja. E ali, só que eu não podia ir, porque eu tinha que ir pro centro. Aí, ir pro centro. Aí eu peguei, fui pro centro. Aí quando eu cheguei, meu esposo e minha mãe foi pra igreja. Eu fui pro centro. Quando eu cheguei lá, aí eu falei com o mestre lá que eu ia sair, né? Aí eu disse, não, eu sei que é ir pra igreja dos crentes. Eu falei, não, né? Não, é assim. Aí eu queria sair, aí eu disse, não, você pode sair, as portas que você quiser voltar, as portas abertas. E eu falei assim, meu pensamento, aqui é nunca mais. Fui para casa e eu fiquei querendo ir para a igreja com medo de eles me derrubar no caminho. Aí eu peguei, lembrei da oração dos crentes pelo rádio, eu peguei, dobrei meu joelho, botei a mão para cima e orei. Falei, Deus, se é da tua vontade eu ir nessa igreja dos crentes, que o Senhor me ajuda e que eu vou e venho e não vai me derrubar no caminho. Aí levantei daquela oração e fui, de força, recebi aquela força, aquela energia e fui. Cheguei lá na igreja tá uma multidão de gente lá. Aí quando chegou lá, aí eles falavam no meu ouvido, você não entra. E eu falava no pensamento, entro sim, eu vou sentar e só vou sair depois de terminar. Só que eles não podiam me ouvir, né? Eu entrei e sentei. Ali, louvado seja Deus, e ali eu sentei ali, e eu vendo aqueles milagres acontecendo ali. Nesse dia aquela pastora Gesa, que estava ali naquele dia. E ali eu vi o milagre acontecendo ali. Ela orou para uma mulher, chamou uma mulher lá na frente, e a mulher e falou para a mulher assim, ó, você tá com caroço no seio, você tá indo no médico, toda vez que você vai no médico, o médico aperta o caroço, o seu peito, e o caroço vai só crescendo mais. É ou não é? Falou assim, procura o caroço aí, vê se o caroço tá aí. Ela procurou lá, tá aqui. E aí fez a oração. Após a oração, ele falou para ela, procura o caroço aí. Ela procurou. Procura o caroço, cadê o caroço? Não tá aqui mais não. Eu fui para onde? Sumiu. Aí eu falei assim, é aqui, parece ter Deus. Só que eu queria que Deus, se queria que aquela mulher falasse alguma coisa de mim, comigo, só que aí me dava um medo. Aí de repente aquela mulher me chamou lá na frente e eu fui. Aí aquele negócio começou a manifestar, aí eu fiquei ali estirada no chão, quase meia hora. E ali, eu vendo tudo, mas não podia agir. Aí ela falou assim, tá vendo aí, igreja? Coitada dela, tava, tava marcado o dia de morrer. Não ia demorar. O inimigo ia tirar a vida dela. Mas, ai dela, se ela não tivesse vindo. Ainda bem que ela veio. Aí ela pegou, orou, expulsou aquele peso que estava sobre mim. Peguei, levantei, abri meus olhos e olhei assim, mas o que está acontecendo? Esse povo tá tudo que olhando para mim. Aí eu peguei, já sei o que aconteceu. Aí sentei lá, aí daí ela pegou, perguntou quem que queria aceitar Jesus. E por isso, irmão, a gente, todos os cultos, você tem que fazer o apelo, porque ali vai uma pessoa para aceitar Jesus, vai disposto para aceitar Jesus, e se você não fazer o apelo, ele tem vergonha de chegar lá na frente e falar que quer aceitar. E esse dia mesmo eu estava querendo aceitar, só que assim, antes eu não compreendia o que era crente, não compreendia, não entendia. Eu falei, tudo ou nada, vem o que vier, mas eu vou aceitar esse Jesus dos crentes. E eu fui aí eu peguei e aceitei, né? Aceitei um fiel amigo, companheiro de todos os momentos da minha vida. E foi assim, louvado seja Deus. E eu dizer para vocês, igreja,
Vocês, irmão, você que aceitou Jesus, não brinca de ser crente, não brinca. Aceita e fica firme, porque se você largar Jesus, o inimigo te pega e pega feio. Cuidado, muito cuidado, pega firme. Só Jesus o caminho e a salvação e a saída. E daí para frente eu peguei firme. Aí quando eu saí da igreja, a pastora falou assim para mim: ó, quando você sentir se presenciando, se clama pelo sangue de Jesus, tem poder. E aí eu saí dali falando: o sangue de Jesus tem poder. Eu passei 3 meses, dia e noite, clamando: o sangue de Jesus tem poder, sem parar, o tempo todinho. Quando eu parava, aí os demônios começavam a me perturbar. E Deus foi me libertando. Fui congregando, fui para a igreja, fui congregando. E ali eu queria dizer para a igreja que quando chegou meu batismo, eu batizei, né, com 6 meses eu batizei, casei, me batizei. Aí quando eu voltei do batismo, cheguei em casa, aí eu senti o corpo leve, aí eu lembrei daquela máscara, eu falei assim: agora eu vou olhar no espelho. Aí quando eu olhei no espelho, eu tava linda, não vi mais aquela coisa que eu via, sumiu, tava outro rosto, outra feição. Aí, louvado seja Deus, aquela máscara saiu de mim, mas penso como eu sofri com aquela máscara, louvado seja Deus, aleluia. Você, irmão, você, irmã, que nunca aceitou Jesus, aceita Ele como Salvador da sua alma, porque é o único caminho, a única saída, a única solução, e pega firme. Não brinca, porque Satanás, ele não brinca de ser diabo, não brinca. Ele que queria me matar, queria me arrastar. Então, se eu não tivesse pegado firme, ele tinha, né, me levar, me arrastar, né, e estava para ir para o inferno. Mas Jesus me levantou, estou aqui para pregar a palavra, para fazer o que Jesus manda. E eu já passei por muita experiência depois disso aí, muita experiência com o Senhor, muitas experiências. E o Senhor tem me honrado. Graças a Deus, louvado seja Deus. E por isso, igreja, eu não me importo com quem fala mal da minha vida, eu não importo com quem me maltrata, eu não importo com quem toca em mim, porque eu sei que o dono da minha vida é Deus. Eu sei que quem me tirou lá de fora foi Ele. Eu sei que quem me socorreu quando eu mais necessitei foi Ele, que ninguém podia me ajudar, ninguém podia estender as mãos para mim, só Ele. Louvado seja Deus, grande o nosso Pai Celestial. Louvar a Deus, aleluia. Então, quer dizer para a igreja que não liga para quem fala mal da sua vida, não olhe para quem critica de você. Se alguém falou mal de você, não vai falar nada com ele, não vai sair criticando, falando, não. Só entrega para Deus e descansa, esquece, porque deixa o Senhor bradar por você. Porque se o Senhor falou que vai bradar por você e você fica falando, aí o Senhor tira a mão. Louvado seja Deus. Então, quem cuida de mim, né, quem cuida de você é Deus. E Deus me deu uma família abençoada. Louvado seja Deus. Deus me deu 9 filhos, né, do meu ventre e mais 2, né, adotivos. E eu tenho só que agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas. Meus filhos são todos abençoados. Graças a Deus.